Boa tarde aos queridos amigos, aos queridos irmãos da Congregação Espírita Francisco de Paula. Estamos felizes pelo retorno aqui às nossas tarefas, aos estudos magnos da doutrina, né? Então, nós estamos aqui submetendo a apreciação dos queridos amigos, dos queridos irmãos, uma matéria muito digna, muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do seu capítulo 27, Pedis e obtereis, né? Com relação às instruções dos Espíritos, os seus itens 22 e 23, o item 22, uma instrução do Espírito Monod, obtida em Bordeaux no ano de 1862, e o 23, também uma mensagem muito digna do nosso querido Santo Agostinho, que foi um trabalhador, uma das vozes da terceira revelação junto a Kardec, né, nos trabalhos da codificação, e que é a felicidade que a prece nos proporciona. E de Monod, lá de Bordeaux, 1862, maneiras de orar. Então, essa é a nossa tarefa em conjunto, apesar de estarmos num canal virtual, mas os nossos pensamentos buscam ser sempre uníssonos, e nós vamos discorrendo sobre esses temas que nos trazem tanta felicidade, tanta paz de espírito. E a prece, sem dúvida nenhuma, é o nosso alento, é a nossa alforria espiritual, não é? Mas eu queria fazer um breve comentário com relação às obras que nós lemos. Por exemplo, as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênesis, Obras Póstumas. Há sempre um introitozinho, né? Uma colocação que Allan Kardec faz, muito útil, muito significativa, e nós verificamos essa conotação que Kardec faz no início da sua obra, né? Da terceira obra da codificação. E ali traz o seguinte, 4 letrinhas, 4 linhas, né? Muito significativas de que o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele é? Ele é a explicação das máximas morais de Jesus em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às várias necessidades da nossa existência. Muito profundo, muito sério, e nós vamos vendo pela concomitância do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a procedência desse introito tão pequenino e tão profundo que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As máximas de Jesus em concordância com o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, aplicáveis às várias circunstâncias da nossa existência. Como são múltiplas, como os desafios surgem, como as dificuldades aparecem. E o Evangelho é esse livro de bolso, esse livro que a gente abre, consola, uma mensagem alentadora, uma mensagem para o coração, para a nossa alma, que tanto nos dignifica, né? Então, nós, dentro desse sentimento, nós estamos, então, fazendo esse trabalho, que é o pedir e obtereis, que é esse introito, esse pequenino introito, né? Mas nós gostaríamos de fazer uma pequena concomitância com relação à prece, né? Algo que nós destacamos das obras e trouxemos aqui para as nossas considerações, né? Que a prece, efetivamente, ela tem uma conotação muito interessante. Ela não deixa de ser uma busca que se faz e de que ela é uma prática que ela está inserida na maioria das religiões no mundo. Ela está dentro, né, do cristianismo, dos seus segmentos religiosos. E ela é, na verdade, um elemento essencial. E essa essencialidade se deve à posição que o mestre tomou quando indagado com relação à prece. E isso aparece no capítulo 27, lá no Evangelho de Marcos e Mateus, em que Jesus orienta com relação à prece, né? Está logo no início do capítulo 27. Nós extraímos essas considerações iniciais. E nós fizemos aqui uma colocação interessante
porque a maneira de orar é muito diversificada de religião para religião. Com relação ao teísmo, né, aqueles que acreditam na existência de Deus, existem as suas fórmulas, a sua maneira de orar. E os não teístas, ou seja, aqueles que fazem as suas preces, suas orações aos deuses de sua preferência, também a possuem. Então nós vamos ver que a maneira de orar, ela na verdade se altera de religião para religião, né? Então nós destacamos aqui que uns oram de pé, outros prostrados, outros ajoelhados. Os não teístas, por exemplo, os judeus, o que eles fazem? Oram nas sinagogas. Os hinduístas realizam suas preces ao Deus de sua devoção. Os islâmicos, conforme nós vemos muito, em muitas reportagens, muitas revistas especializadas, na própria mídia, o que fazem eles? Eles curvam-se no chão, voltados para Meca. Então, cada um tem um critério, cada um tem a sua maneira de orar, né? Dentro dos pródromos das religiões, né? E nós, dentro dessas colocações, vamos buscar, primeiramente, na nossa Bíblia, ou seja, que é o livro dos Espíritos, onde está tudo ali condensado. Fizemos uma pesquisa e fomos verificar que a prece está ali incluída no livro dos Espíritos. E, por incrível que pareça, nas leis morais, na parte terceira. Está lá no capítulo 2, Lei de Adoração, no item 4, a prece. Nós fizemos aqui, apenas tendo em vista o tempo que nós temos, fazer uma digressão sobre alguns capítulos, algumas questões que Kardec elaborou na Lei de Adoração, para nos trazer essa sequência, essa concomitância da prece, né? Começa lá no livro dos Espíritos, vem desde as religiões pretéritas, o Evangelho lastreia a prece dentro das prédicas de Jesus no Evangelho de São Mateus e Marcos, né? Então, na Lei de Adoração, que é o capítulo 2, está na Lei de Morais. Então, a gente vê a prudência e a racionalidade de Allan Kardec ao colocar a prece lá na Lei de Adoração, nas leis morais. Por quê? Porque a nossa prece é o nosso conteúdo, é a nossa maneira de ver e sentir até onde estamos saindo do homem carnal para a sublimidade do homem moral. A prece, como é que nós erguemos, como é que nós levamos a nossa prece a Deus, nosso Pai, filhos dele, conforme ele nos criou, simples e ignorantes, sem nada saber. Então nós vamos ver que a prece, lá na questão 658, agrada a Deus. E ela é sempre esse agrado quando ditada pelo coração, não a prece lida, mas a prece íntima. Cada um de nós se coloca dentro de um mundo à parte, dentro de si mesmo, e eleva o seu conteúdo moral ao nosso Deus, ao nosso Jesus, para que nós possamos ter essa higienização espiritual. Conforme fazemos a nossa higiene física, fazemos também a nossa higiene espiritual. Então, dizem os Espíritos que é preferível a prece íntima à prece lida. Agrada a Deus a prece dita com fé, com fervor, com sinceridade. E na questão 659, em qual o caráter geral da prece, os Espíritos nos dizem, como nós aprendemos já no Evangelho, de que a prece é um ato de adoração, né? Nossa comunicação com o Pai vinculando aí 3 fatores: louvar, pedir e agradecer. E há, na questão 659 do Livro dos Espíritos, uma nota muito significativa, muito importante, que nós trouxemos aqui para as nossas reflexões. E, de uma forma geral, as preces que estão sendo feitas agora mesmo, em todo o mundo, no mundo afora, pelos adeptos das mais diversas, e aí há um todo, há uma abrangência em todas as religiões, que é uma característica praticamente comum, genérica a todos, ou seja, compõe-se de muitos pedidos e poucos agradecimentos. Interessante.
Nós, quando começamos a orar, é nosso, pedir muito. Nós fazemos aquele elenco de pedidos, né? Mas nós esquecemos o que nós temos para oferecer. Quando fazemos muitos pedidos, é preciso que nós tenhamos assim aquela convicção, aquela ideia, aquela inspiração de que Deus sabe do que nós necessitamos, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos criou, Ele sabe da nossa atuação. Pela sua presciência, pelos desencargos desse trabalho, junto à doutrina dos anjos de guarda, aos espíritos bons que nos acompanham, Deus sabe, independente da sua presciência, o que nós fazemos, o que nós elaboramos. Então, precipuamente, de coração para coração, o que nós necessitamos é apresentar ao Pai o quê? As perspectivas, digamos assim, aquilo que nós estamos absorvendo, estamos aprendendo, não é? Que é paciência, que é coragem para enfrentar os desafios, que é ter esperança, que é ter alegria, né? Ter esse comprometimento interior para levar ao Pai tudo isso que nós estamos aprendendo. Mas nós fazemos o inverso, pedimos muito e oferecemos pouco, né? Então isso está num grau inversamente proporcional à nossa elevação espiritual, porque nós pedimos muito, mas nós temos pouco a apresentar. Então é um ensinamento que nós temos. Não quer isso dizer que as nossas preces não sejam analisadas, não sejam vistas, mas a prece, dentro dessas características, ela tem um sentido da verticalidade. E nós vamos fazer aqui algumas colocações muito rápidas para enfatizar essa tese. Então, nós estamos vendo que a prece tem essas conotações, né? E a questão 660, sequencial 659, por óbvio, se a prece torna melhor o homem. Então, os espíritos dizem que sim, desde que dita com fervor e confiança. E que Deus envia bons espíritos para assisti-lo, desde que pedido com sinceridade. Então, o essencial, como dizem os espíritos, não é orar muito, mas orar bem. O mérito não está na longura da prece. A prece não é uma ocupação, não é um emprego de tempo, é um estado de si mesmas. É tudo isso que nós estamos focando em função do sentido vero da prece, né? E o 661, encerrando aqui, é que se nós podemos pedir que Deus perdoe as nossas faltas. E a resposta é muito simples, a resposta objetiva dos espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, só mudando de proceder. Quer dizer, o acréscimo de misericórdia nos chega em função do mérito que nós apresentamos, né? E aí vem esse fecho, que nós devemos, nas nossas súplicas, pedir a Deus, sim, coragem de enfrentar os desafios que surgem, paciência para buscar as soluções mais adequadas e resignação. O que é isso? Convivermos com os desafios que nós fomos incapazes de superar. E são muitos. Vivemos com eles. Esses desafios se tornam o nosso elemento atual, principal, ficam ativos na nossa existência. Porque nós temos falhas que nós trazemos do passado e temos as nossas próprias falhas da própria existência que nós estamos enfrentando. Então, isso é um conluio, isso é uma aglutinação. Nós precisamos separar e ver bem o que nós temos que fazer de forma emergencial. Então está aqui, coragem, paciência e resignação. Então essas são, num primeiro momento, essas considerações. Mas nós, que estudamos a doutrina, lemos muitas obras e, evidentemente, aquelas que estão vinculadas à codificação de Kardec, né? E nós tiramos de 3 obras, só 3 obras, Os Mensageiros, 2 capítulos de Mensageiros, de André Luiz, e um capítulo de Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz também, no seu capítulo 18, Mensageiros, dos capítulos 24 e 25, e nessa coletânea de obras espíritas sobre a prece, nós fizemos aqui uma colocação de Humberto de Campos na Boa Nova.
que a Boa Nova é o nosso livro de cabeceira. São aquelas 30 lições espirituais do folclore do céu que Humberto de Campos nos trouxe, inspirado para que nós pudéssemos ler, ouvir aquelas obras e sentir Jesus orientando os seus discípulos, como nós estivéssemos juntos a Jesus ali, participando das dúvidas dos discípulos, das dúvidas daqueles das turbas, de todos aqueles que procuravam Jesus e Jesus os orientava. É como nós nos sentíssemos ali, próximos a Jesus, próximos aos discípulos, também fazendo as nossas colocações, tirando as nossas dúvidas. É um momento sublime de cada um de nós, que é tão bom experimentar, fazer essa experiência, pegar a Boa Nova, ver as lições que Jesus transferiu aos seus discípulos, aqueles que indagavam dele. É como se nós estivéssemos lá, às margens do Tiberíades, sofrendo aquela aragem adorável, afável, meiga, ouvindo a suavidade do Mestre, nos orientando. Isso hoje, no ano de 2021, no terceiro milênio que nós estamos vivendo, é gratificante, é um bálsamo para as nossas almas. Nós sentimos isso. Então, dentro dessas colocações, isso até nos emociona, nós buscamos na Boa Nova, no capítulo 19, a comunhão com Deus. E o que é essa comunhão com Deus? Diz Jesus aos seus discípulos: cada espírito ore no segredo de seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e de suas aspirações mais sagradas. Esse momento íntimo nosso, que nós elevamos com muito amor, com muito carinho, com muito fervor a Deus, a nossa prece. Cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade do Pai com respeito ao seu destino. Porque os pais sabem da nossa situação, das nossas condições. Então não precisa pedir muito, como falamos anteriormente, que basta que nós nos exteriorizemos na nossa autenticidade espiritual, na nossa fé, na nossa confiança, para buscarmos esse alento do Pai com relação a nós. Diz mais Jesus, junto aos seus discípulos, nesse capítulo, que a comunhão das criaturas com o Criador é um ato imperativo da existência. A prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita misericórdia. Isso está lá, capítulo 19, comunhão com Deus, instruções de Jesus junto a João na Boa Nova. Profundo isso aqui. Nessa concomitância que nós temos das obras espíritas, nós vamos buscar nos Mensageiros de André Luiz, no capítulo 24, quem não se lembra da prece de Ismália? Nós estudamos os Mensageiros às quintas-feiras, há algum tempo, lá na nossa casa, e fazíamos essas reflexões, todos nós emitíamos as nossas colocações, mas sempre lembrando do fulgor da prece, da sua importância, como Jesus instrui a João, não é? Então nós vamos identificar na prece de Ismália, lá no pavilhão de socorro, em que Aniceto, junto com André Luiz, esclarece assim: na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem o trabalho de intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Deus socorre o homem pelo próprio homem e socorre a alma pela própria alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E a prece de Ismália é lá no pavilhão de socorro para despertar todos aqueles adormecidos naquelas macas, lá naquele pavilhão, mães, pais, jovens, cônjuges, todos adormecidos,
esperando a misericórdia divina. E a prece desmalha no seu sentido universalista, todos atingem, evidentemente, aqueles que têm uma percepção melhor, como é dito aqui, de qualidade de elevação já conquistada, né? Despertam ou continuam adormecidos. E ainda com o capítulo 25, esse é o 24, o 25, os efeitos da oração, que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo nosso, no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. A oração é a filha do amor, não é apenas súplica. É comunicação da criatura com o Criador, como está lá Jesus definindo junto a João. É o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, será encaminhada para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. E essa subida ao sentido vertical, nós fomos colher lá no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 18, Rogativa Singular, que é uma cena que se desdobra entre Albina e seu esposo Lloyd. Quem não leu, quem leu, estudou, Obreiros da Vida Eterna, gravou, trouxe para dentro de si essa cena que é emocionante. A prece que foi feita com os dois presentes por um menino de 8 anos, miudinho, de 8 anos, saudou a vovó. E aí o assistente Jerônimo, já agora não o Vicente, mas Jerônimo, em Obreiros da Vida Eterna, esclarecendo a André Luiz. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. A verticalidade da prece, no seu sentido, na sua pureza, na sua significação maior do espírito, ainda que numa criança mensageiro que era de uma atividade benéfica dentro do Evangelho, e modificou o roteiro de André Luiz e de Jerônimo. E André Luiz, estupefato, indaga: que? Interroga André Luiz. Aí o nosso assistente Jerônimo explica: ele não é neto consanguíneo, olha, mais esse aspecto. Ele foi colocado na porta, como fosse um indigente. E Lloyd, que era o marido da Albina, o criou, e ele ficou sendo como se fosse um neto, né? E o Joãozinho, qual era o nome dele, é um grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado na missão do Evangelho, ligado à família por muitos séculos. Ou seja, nada ocorre por acaso. Tudo tem o seu vínculo, tudo tem a sua ascensão espiritual. E tendo em vista esses aspectos, eis-nos então nas instruções. Primeiro está o item 22 de Monote, obtido em Bordeaux em 1862. O que nos diz Monote? Maneira de orar. Nós já fizemos esse retrospecto e vamos ver o que os espíritos, as vozes da terceira revelação, trouxeram a Kardec. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a nossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência, misericórdia, um ato de humildade. Inútil pedir ao Senhor que nos abrevie as provas, mas sim que nos dê alegria, né? Mas que nos dê alegria. Inútil pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que nos dê, abreviando as provas nesse sentido de nos dando alegria e riqueza, mas sim que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Aqueles 3 fatores que nós já examinamos anteriormente. Muitos, e isso acontece, né? No nosso dia, na nossa vida social, quantos irmãos nós encontramos, companheiros conhecidos, que têm essas expressões? Muitos dizem: não vale a pena orar, Deus não nos atende. Por quê? O que na maioria dos casos pedimos a Deus, comenta o Monote. Já nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral, ou seja, a saída do homem carnal
para o homem moral. Bem poucas vezes, diz Monod, o fazemos. O que preferencialmente pedimos é o bom êxito para os nossos empreendimentos terrenos, ou seja, tudo que é do corpo, nada que é da alma. Tal como está na verdadeira propriedade de comunicação dos seres perfeitos, também um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com frequência, diz Monod, exclamamos: Deus não se ocupa conosco. Caso se ocupasse, não haveriam tantas injustiças. E aí a resposta é assim: se nos examinássemos consciencialmente, nos depararíamos com o ponto de partida dos males íntimos do qual nos queixamos, ou seja, nós somos os agentes das nossas aflições. Está lá, no início do Evangelho, justiça das aflições. Aflições são efeitos, né? Tem uma causa. Se Deus é infinitamente bom e justo, justa é de ser essa causa. Se temos aflições, elas não vêm da misericórdia divina, está dentro de nós. É a nossa conduta ainda irrefletida. Negativamente, aqueles caminhos que nos levam às pegadas luminosas de Jesus. É a nossa contrariedade a esses fatos que nós ainda não conseguimos introduzir no nosso coração. Porque é no nosso coração que o Evangelho há de frutificar. Instrução de Jesus lá na Boa Nova. Ele veio trazer as instruções de Deus, do reino dos céus e do Evangelho, dizendo aos seus discípulos, está lá também nas lições da Boa Nova, que esse Evangelho, ele quer que penetre primeiro no nosso coração, para depois frutificar no espírito dos povos. E isso tem uma ressonância ampla na nossa vida em humanidade. Cada um de nós faz parte de um grupo, de família, da sociedade, da humanidade, integramos a humanidade, né? E a humanidade toda, cada um integrando as leis da humanidade, está em obras póstumas, lá de Kardec, sejam elas morais, físicas, intelectuais, partem do indivíduo para o grupo, para a família, para a sociedade, para que depois tenha a sua amplitude. Mas é necessário que o nosso coração esteja revestido com essas bênçãos do Evangelho, para que nós possamos frutificar, nós possamos elastecer, possamos cumprir a lei do amor, que é nos amarmos uns aos outros, porque cada um de nós tem uma parte do amor fragmentário nas nossas existências. Aprendemos uns com os outros. E aí nós vemos que nós somos os causadores das nossas aflições. Devemos pedir, antes de tudo, que melhoremos moralmente e veremos que torrente de graças se derramaria sobre nós. A prece do dia é o cumprimento de nossos deveres, sem exceção de nenhum, ou seja, assistir nossos irmãos, moral ou fisicamente. Não é ato supremo o de nos humilharmos ao Pai quando falimos, coragem na reparação das faltas, quando erramos por orgulho e egoísmo, e como erramos por orgulho e egoísmo. A prece pode ser de todos os instantes. Olha uma maneira de orar aí. Vezes sem conta, nós estamos num trabalho, nós estamos num tribunal, nós estamos numa audiência, nós estamos fazendo sustentação no tribunal, ocorrem determinadas circunstâncias, porque eu não posso elevar o meu pensamento a Deus, e esses exemplos nós fazemos assim muito rapidamente na ilação das nossas reflexões, em função das atividades que temos e as quais encontramos frequentemente, como a nossa prece naquele momento, Pai, ajuda-nos, Pai, repercute positivamente, que os amigos espirituais presentes nos ajudem. Eu não preciso sair, arranjar um lugar para orar, é o momento, eu não preciso sair, eu preciso ver o momento, a ocasião e impulsionar uma vontade diferente daquela que está planando naquele momento. É o contraponto, é a nossa elevação, é o nosso alento à misericórdia divina pedindo socorro espiritual.
Ou seja, a prece deve incidir nas exteriorizações de tudo que é da alma elevada a Deus, nada que é do corpo. E por último, encerrando os nossos trabalhos, 30 minutos praticamente, o item 23, as instruções de Santo Agostinho, que é a felicidade que a prece nos proporciona. Grande bem, diz o nosso querido Santo Agostinho, faz a fé ao coração quando induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É filha principal, primogênita da fé. Nossa alma se desprende da matéria. E como acontece isso, né, meus irmãos? E rola por mundos infinitos e etéreos que desconhecemos. Ulcerosas vozes, inebriantes perfumes, quando a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. É uma espécie de emancipação da nossa alma, um estado de êxtase em que nós nos encontramos. Sem mescla de desejos carnais, sem mescla de desejos carnais. É a sublimidade na incursão do homem moral. São divinas todas as aspirações. Carreguemos a nossa cruz. Quem não tem a sua cruz para carregar? Todos a possuímos. Carreguemos a nossa cruz a exemplo do Cristo e sentiremos as doces emoções que nos perpassam a alma. E aqui fechando, que a verdadeira propriedade é transcendental. Nada que é do corpo, mas tudo que é da alma imortal. Então, meus amigos, meus queridos irmãos, dentro desses 32 minutos, graças a Deus nós conseguimos submeter as nossas reflexões, os nossos pensamentos, nossa maneira de viver, essas instruções que nós recebemos da misericórdia divina. Elas fazem parte dos nossos caminhos terrestres, né? É aquela ideoplastia, a força da ação, né? Essa ação que surge consciencial do nosso pensamento, da nossa vontade, e que estimula, né, esse fluxo, esse sentido nervoso que constitui o nosso perispírito, modula o nosso perispírito, faz com que ele vá se tornando mais etéreo e nós também vamos perdendo a conscienciação, a nossa vinculação à matéria, vamos nos eterizando sobre a misericórdia divina, a misericórdia do Pai, a prece. Muito obrigado pelos momentos, pela oportunidade, pelas reflexões. Nós estamos agradecendo a todos e terminando essa tarefa que é muito, muito gloriosa, muito significativa para nós. Graças a Deus que assim seja.